Esse momento está sendo gravado vamos a subir a YouTube também. Os irmãos vão poder ter acesso à prédica de 2 Timoteo capítulo 3, já? A irmã Elvira também queria estar aqui, há outros que queriam estar e vamos a gravar esse momento aqui. Por favor, ajude-me a orar e que Deus nos guie nesse momento. Amém. Senhor Jesus, graças por esse instante, Senhor, de poder compartilhar tu palavra. Me has ensinado muitas coisas, Senhor, me ensinaste, me hiciste ver coisas interessantes, Senhor, profundas, a característica desses tempos, Senhor, e que tão complicados são estes dias, pero desde antes já deixaste todo avisado nós outros para que podamos saber como proceder, como vencer essa temporada, como vencer esses tempos tão difíceis. Senhor, me guia em esta prédica, Senhor, há tantos detalhes, pero quero poder falar o que realmente é importante para nós agora. Ajuda-nos, Senhor, a poder compartilhar esse momento. Graças, Senhor. Amém. Bueno, acá queria, já sabemos que aqui nos toca o capítulo 3 completo de 2 Timoteo. Então, esse capítulo está dividido em duas partes, não? Eu quero compartilhar com vocês minha pantalla. Vou compartilhar aqui. Bueno. Já, muito bem. Queria compartilhar essa primeira parte. La lealtad en la apostasía. Ese es el capítulo 3 de 2 Timoteo. E dividi em duas partes, não? A primeira parte é característica del tempo apóstata, que vai do versículo 1 ao 9. Como permanecer leal em el tempo apóstata, que vai desde o versículo 10 hasta el 17. Bueno, eu não vou ler de novo porque já nos vai comer um pouquinho de tempo, pero podemos ir acompanhando à medida que vamos falando disto. Para chegar aqui, a lealtad del tempo de la apostasía, me gostaria de mostrar para vocês esse gráfico acá, de 2 Timoteo. E isso aqui já estou soplando a resposta em um pouquinho de lo que havíamos pedido de tarefa. Havíamos dicho qual era o mensagem principal do livro de 2 Timoteo, ¿se acuerdan? Então, aqui o tema é sobre a lealtad. Então, 2 Timoteo habla del tema de la lealtad. Então, em el capítulo 1 de 2 Timoteo, vemos la lealtad en las aflicciones. Capítulo 2, vemos la lealtad en el servicio. En el capítulo 3, que es lo que vamos a tocar, es la lealtad en la apostasía. Y el capítulo 4 es la lealtad del Señor con sus siervos. Entonces, el tema principal es lealtad. Lealtad en las aflicciones, lealtad en el servicio, lealtad en la apostasía, lealtad del Señor con sus siervos. Entonces, estamos hablando la lealtad en la apostasía. E aqui dividido. Característica do tempo apóstata e como vencer esse tempo, como permanecer leal em este tempo. Isso é o que quero poder compartilhar. Então, vou deixar aqui de compartilhar. Em el versículo 1, quando começa aqui o caráter de los hombres en los postreros días, el versículo 1 hay mucha cosa, hay mucho detalle que ve solo en el versículo 1. Por ejemplo, aquí dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, acá tenemos nuestro apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en ese momento que ele está escrevendo essa carta, ele está encarcelado, né? Alguns de vocês já sabem, ele está encarcelado. E
y él desea, es como si fuera una carta que imagina que sabes que vas a morir, pero tú tienes que dejar un mensaje muy importante a alguien que estás cuidando, a alguien que estás formando. En ese caso era Timoteo. Entonces, ¿qué es que tú hablarías, si fueras tú? ¿Qué es que tú hablarías a alguien que tú estás discipulando y que tú has dado su vida por esta persona para que crezca en Cristo? ¿Qué hablarías a esa persona antes de morir? ¿Qué gostarias que essa pessoa supiera antes de que tu mueras? Imagina que tu sabes de aqui uma semana vas a morrer. Então, esse era o caso do apóstolo Pablo. Ele estava em uma situação que ele estava encarcelado para morrer. Houve um encarcelamento anterior. E esse encarcelamento anterior, ele tinha uma certa liberdade. Não? Ele chegou a predicar a muitas pessoas. Pero em este caso, ele sabe que já são seus últimos dias. Incluso ele hasta hace su epitafio de muerte, de su lápida, ¿no? Yo peleé esa batalla, yo acabé la carrera, ¿no? Yo guardé la fe. Entonces ele já sabe que esse é su lema, ¿no? Su lema de su último tempo de vida. E ele tem coisas muito importantes a falar aqui com Timoteo. Y entonces en el capítulo 3 es una de las cosas que él desea que Timoteo sepa, que en estos últimos días van a ser tiempos peligrosos. Y esa palabra peligrosos acá en el original es como decir assim, tiempos fieros, tiempos bestiales. O sea, es como tú decías assim, Timoteo, vão passar tempos em que tu todavia não has vivido. Tempos tão estranhos, tão raros, tão absurdos, que todavia não has visto esto. E ele dá esse aviso, esse mensagem importante que Timoteo deveria saber. Não? Que ele deveria permanecer firme a pesar de todas essas coisas. ¿No? Entonces, hay un detalle acá de una palabra en ese versículo 1, que es los postreros días. Hay un detalle de esto y me gustaría compartir una pantalla acá y hacer un dibujo. Bueno, aquí voy a hacer una línea del tiempo. Mi línea no está tan recta, pero ahí tenemos nuestra línea del tiempo. Entonces, aquí habla de postreros días. Ya voy a poner por aquí, postreros días. Está por aqui assim. Eu vou poner por aqui assim, mais ou menos. Pero a Bíblia habla de postreros dias e também habla de postreros tempos. Os postreros tempos, que vou poner aqui arriba, postreros tempos, são os tempos que Deus habla, por exemplo, em livro de Daniel, ¿no? Em livro de Daniel, capítulo 2, habla de postreros tempos. E esses postreros tempos, nós estamos lendo Daniel agora. Então, hasta creo que vou agregar aqui, Daniel. Daniel capítulo 2, temos versículo 28, temos capítulo 10, versículo 14. Aí hablam de postreros tempos. Esses postreros tempos em Daniel o postreiro tempo para toda a história de Israel. E isso se culmina em el tempo del milênio. Então, isso começa desde aqui, como para dibujar esto. Acá. Oh, que passou com minha raíta aqui? Já. Então, acá começa desde aqui hasta el milênio. Então, aqui temos o tempo de milênio, se é que vocês me podem acompanhar. O tempo milenial. Estamos bem acá. Então, Daniel disse aí que começa desde a época das revelações da estátua de todos os impérios hasta esse tempo, não? Então, é algo muito, muito impérios, vou a poner aqui.
impérios. Então, esses são os postreros tempos. Pero los postreros días, nosotros sabemos que hay eventos muy importantes de la iglesia. Hubo aqui a primeira venida do Senhor Jesus, e vai haver uma segunda venida do Senhor aqui. Aqui está a sua primeira venida e aí está a segunda. A primeira venida está acá e a segunda venida está aqui. Os postreros tempos de Daniel terminam em el milênio que o Senhor reina, não? E todos os judeus estão esperando esse tempo. Pero los postreros dias, sabemos que há um evento maravilhoso que nos espera aqui, que é o arrebatamento de la igreja. Vou tentar escrever aqui, arrebatamento. Los postreros dias são dias que são estes acá marcados aqui com um círculo. Lo que Pablo está dizendo a Timoteo que essa etapa antes do arrebatamento é o tempo del qual ele está se referindo aqui em 3, versículo 1. Não está falando de postreros tempos. Os tempos são as edades que abarcam muitos anos. E essa apostasia se iba em aumento. Que há outros textos também que hacen sentir que essa apostasia está crescendo. Não? Então, vamos pôr aqui que a apostasia, hasta os últimos dias, se vai incrementar de uma maneira horrível. Vamos pôr aqui a apostasia. Então, aí temos essa situação. Dentro de los postreros tempos, há los postreros dias. E postreros dias de la igreja. Ou seja, a igreja não vai passar esse tempo acá entre arrebatamento e segunda venida. Não vamos estar acá. Pero há los postreros dias antes del arrebatamento. E lo que Pablo disse é em relação a estes dias. São dias peligrosos. São dias bestiales. Dias que realmente vamos quedar de boca aberta com as coisas que vão suceder. Em nossos tempos estamos vendo coisas muito raras. Exemplo, ¿han visto a quantidade de suicídios que está passando em nossos tempos? Eu nunca havia visto isso. Nunca havia visto quantidade de suicídios de pastores. Vocês estão vendo a quantidade de tanto da área pastoral quanto outros membros que se estão corrompendo em el homossexualismo. Estão vendo como isso é incrementado de uma maneira impressionante. Esses postreros dias são terríveis. Vocês notam como a gente, como alguns líderes falsos estão se metendo em tantos escândalos e em procedimentos tão imorais e tão descarados. Então, essa é uma... Está todo acá dentro desta característica de los postreros dias. Aqui está a primeira venida de Cristo, sua segunda venida, o arrebatamento, e aqui estamos vivendo esses dias. E quando tu lês, quando Pablo está lendo em aquela época, ele avisa que isso está em um futuro. Ele habla, mais aí adelante tu vas a ver isto. Não? E nós estamos vivendo estes dias. E quando vemos a característica aí que está hasta o versículo 9, realmente nos damos conta que aí estamos. Pero há um detalhe, não? Que isso vai quedar aún pior quando entre dentro dessa temporada acá da grande tribulação. Ou seja, essa apostasia vai chegar até o dia do arrebatamento, pero se vai incrementar aún mais dentro do período da grande tribulação. Vão ser coisas absurdas. Uma apostasia é como um aborrecimento de todo religioso, uma sociedade, algo aberrante. E isso se vai empeorar depois do arrebatamento da igreja. A igreja se vai e vão quedar realmente a gente que está livre para pecar, não? Em outras palavras, a igreja logra frenar muita maldade no mundo, pero quando a igreja se vai, esse tempo vai ser um tempo negro, terrível da história.
não? E aqui Deus tem um acerto de contas com Israel e com o mundo também aqui. Bueno, esse é mais ou menos para que puedan entender. ¿Se puede entender aí? Predicar com la pizarrita é interessante. Entende? Ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí comienza una lista. E aí ele começa o versículo 2, porque habrá hombres amadores de si mismo. En los originales, quando diz habrá hombres, não está falando de los hombres del mundo. Aqui está falando de los hombres que professam ser cristianos, que professam pertenecer a la igreja. E por isso é um tempo peligroso. Porque esse alerta que Pablo dá, é alerta de los postreros dias antes que a igreja se vaya. Então, isso ustedes vão ver de lado de fora, porque há outro texto que também habla de características muito similares a lo que está em 2 Timoteo 3. E ustedes vão ver que é característica de las pessoas que não conhecem a Cristo. Pero quando Pablo começa a dizer, mira, que há um tempo tão peligroso, que a gente que professa ser cristiana, eles se vão a comportar como se fosse gente de fora. E eles vão ter tales características. Então, há 18 características nesse texto. Amadores de si mesmos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sem afecto natural, implacáveis, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. E de las 18 descripciones dessas pessoas, há uma maneira de identificar de quem, a quem se referem eles. Então, a quem se refere a um tipo de pessoas, que está em versículo 5, que tendrán aparência de piedade. Então, não está falando de las pessoas que estão descaradamente ao lado de fora, que não conhecem a Deus, não. Está se referindo a pessoas que professam conhecer a Deus, que têm aparência de piedade. E isso é o peligroso. E por isso é peligroso, porque traz confusão. Traz confusão, traz tristeza. Não, essa semana quedei sabendo de um jovencito, o JA, não? Que é cristiano. Bueno, creio que ele havia aceitado a Cristo, não sei, pero que já se está alejando do Senhor, não? E ele já declarou abertamente sua homossexualidade e que está deixando o cristianismo. E quantos mais, não? Quantos mais que abertamente começaram a deixar e abertamente a ser com avidez todo tipo de pecados. Então, é triste, e isso vai ralando uma coisa e vai ralando outra. Há pessoas que estão a um ponto de desistir de todo. E quando vê os malos exemplos, dizem, vou tirar a toalha. Eu também me vou meter aí. E são tempos peligrosos. São temporadas em que vamos ver tanto mal testemunho. Vai passar tantas coisas, a verdade vai sair à tona em esse último período antes do arrebatamento, porque le conviene ao Senhor limpiar a igreja e le conviene que salga afuera, realmente que salga afuera realmente os apóstatas, que realmente se manifestem quem são essas pessoas, para que também sepamos quem são os justos, quem são aqueles que amam a Deus. E essa temporada vai ser algo difícil. E estamos em estes dias. Assim que é algo atual e que vocês não se assustem. Não se assustem, porque por esses dias vão passar muitas coisas, por esses tempos vão passar muitas coisas. Vamos a ter muitos escândalos. Vai sair à tona muitas coisas que não nos gostaria de escutar. Não gostaria que saber de certas pessoas, mas vai sair à tona.
pero tenemos que continuar firmes, ¿no? Yo no voy a dar todos los detalles acá porque nos pasaríamos un buen tiempo viendo todo esto, pero algunas cosas que destaca aquí, por ejemplo, los amadores de sí mismos, los avaros. ¿Qué decide los avaros? Que ama el dinero. ¿Qué decide los soberbios? ¿No? Isso é nítido em alguns líderes que professam ser cristianos, que têm, quizá, redes na televisão ou em tantos lugares e que realmente estão totalmente fora do evangelho. Vemos aqui outra característica: desobedientes a los padres. E isso se nota muito na juventude. Quando a juventude é uma nação apresenta um determinado patrão, e principalmente o patrão de desobediência aos padres, é que realmente estamos em uma degradação social, porque generalmente o que passa em uma geração, em la próxima se queda pior. Na próxima se vê muito pior. Se esses jovens já não obedecem aos padres, como será a posteridade? Como será o depois? Que coisa eles ensinarão a seus futuros filhos, se eles já não respeitam a seus padres, se eles são ingratos? Então, é algo muito forte e que é notório, perceptível em nossos tempos. Os jovens de hoje não são iguais a los jovens de antes. Se vocês hacen uma encuesta, qual é o tipo de películas que estão escutando, estão vendo nossos jovens, que é que eles se alimentam hoje, nas redes sociais e tantas coisas, vocês se vão dar conta que realmente estamos em uma decadência social, moral, e isso é triste, não? É triste ver isso. Outra característica que é sem afeto natural. Isso realmente me assusta, porque o afeto natural é algo que Deus deu a todos os seres humanos. É algo natural que está em la persona, esse afeto, não? Tu mira um bebê e sonríe, tu mira a uma pessoa necessitada e se compadece, tu mira um ancianito na calle com dificuldade de passar na calle, tu queres ajudar, pero chega um ponto em que a sociedade perde isso. Essas pessoas não têm nem sequer isto, não têm mais afeto natural. Eles são capazes de agarrar tu filho e fazer coisas horríveis. São capazes de agarrar seus próprios filhos, seus próprios familiares e fazer coisas aberrantes. São pessoas que perderam o afeto natural. Implacáveis, caluniadores, não? São difamadores, são pessoas que les encantam malograr a vida ajena, de inventar mentiras, de levantar falso testemunho. Não é característica dessas pessoas, são crueles, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores. É que quando há algo bueno, le aborrece, não? E isso, aí estamos vivendo esses dias, e se vai empeorar, e quando vem o arrebatamento, isso se vai a ser de uma maneira sem limites, não? Aqui o versículo 5, não? Que terão aparência de piedade. Esse é o mais peligroso, porque realmente engana muitas pessoas. Pero há uma recomendação do apóstolo Pablo acá. Assim, quando vocês encontrem essas pessoas, a recomendação dele é: evita essas pessoas. Isso traz confusão. Isso traz um contágio. Pior que o contágio do coronavírus é o contágio da apostasia, de um apóstata, de sua mentalidade, de sua maneira de pensar, de sua maneira de actuar. É pior que qualquer enfermidade que podemos viver hoje. É terrível. Ele é muito tajante com Timoteo. Ele diz: Timoteo, escucha, evita essas pessoas. Há um perigo grande. Bueno, creio que não necessito dizer nomes, creio que vocês conhecem pessoas que podem titular-se ser pastores e realmente hasta tenho dúvidas se realmente han recebido a Cristo, não? Se realmente têm a Cristo no seu coração, hasta dá para dudar.
Y son personas así, la Biblia dice, evita esas personas. En los originales significa como, da las espaldas, aléjate, apártate. Es peligroso. Qué dificultad, ¿no? En un resumen, yo puedo juntar todas esas características y hacer un resumen. Son personas peligrosas, inmorales, violentas, independientes de Dios, con carácter bestial, hacen culto al ego, son descarados, o sea, mienten la cara dura, ¿no? Como dice, mienten la cara dura. Você te está mintiendo y tú no crees que te miente de esa manera, ¿no? Hubo una internet esses dias que descaro, o sea, son descarados. Dijo assim, mira, por favor, envíame sus ofrendas e todo, eu tenho que juntar 14 milhões para hacer não sei que coisa. Envie sus ofrendas. E há gente que envia. E há gente que envia. O sea, é um descaro, la cara dura. Não? Como vocês falam em espanhol aqui, conchudos. Ou sei lá que exemplos mais aí, as professoras de literatura aí. Outro exemplo, dois sinônimos de conchudo, a ver? A ver, permito participação, a ver, de Giovanna e Sara. Sinônimo de conchudez, a ver. A ver, Sara. Te veo, Sara. Quizás en una frase ya, quizás vulgar, ¿no? Dicen también cara de palo, ¿no? Ah, tá. Em português diz cara de pau. Cara de palo. Muchas gracias por tu aporte, Sara. E isso é impressionante em essas pessoas. Creo que vocês já han visto essas coisas. É um absurdo. Há um falso acercamento à piedade, há negação da eficácia da cruz, não? Vemos pastores que realmente falsos, não? Que vão dizer que não é necessário, não, se pode fazer algo mais, e não é bem assim. E outros que nem sequer falam da cruz, nem sequer falam de salvação dentro de suas igrejas. Estava conversando com outra pessoa no outro dia que congrega em determinada igreja, não? X. E quando se começou a falar de lo que é a salvação, a vida em Cristo, creio que foi o Moisés que me comentou isso. O jovem não sabia exatamente de que se tratava isso. Não sabia. O sea, estava curioso para saber como é isso de la salvação. O sea, podem dar-se conta a que ponto estamos chegando? E isso deixa uno realmente, não sei, indignado ou triste, não sei que palavra usar aí. Mas essa é a situação. Bueno, e chegando ao nosso ponto 2, quero compartilhar o ponto 2 acá, rapidamente. Acá. Como ser leal em tempos de apostasia, que está do versículo 10 a 50. Bueno, acá em el texto hay as maneiras que o apóstolo Pablo me ensina, ¿no? Primeiro ele começa falando a Timoteo, mira Timoteo, sigue mi exemplo, sigue mi doutrina, sigue mi conduta, sigue mi propósito, mi fé, longanimidade, amor, paciência, persecução, padecimento, como as coisas que ha percebido em mim. Então, vemos estes buenos exemplos que nos ajudarão a ser leales em esses tempos de apostasia. Sabe, se vocês têm buenos exemplos a seguir, se vocês têm buenos amigos, isso será assim uma fortaleza em essa temporada, não? Seguir estes buenos exemplos, essas pessoas que decidiram seguir a Cristo. Nosso exemplo mais grande é Cristo mesmo. Se tu não lograr encontrar nenhum exemplo, meu irmão,
sigue el ejemplo de Cristo. La otra parte que ele habla, estar dispuesta a padecer persecução. ¿Quieres ser leal en ese tiempo de apostasía? Entenda que tienes que estar dispuesto a padecer persecução. Padecer persecução nesse tempo de apostasia não vai ser algo raro. Porque aqueles que querem viver piadosamente em Cristo padecerão persecução. É o que Pablo disse no versículo 12. Então, disse, Timoteo, esté listo a passar estas coisas. E ele mesmo passa a nossos tempos. Se queremos continuar sendo leales, que não seja raro passar essa persecução. Vai suceder. Queres seguir a Cristo? Vai suceder. Depois Pablo continua, para ser leal em tempos de apostasia, é necessário persistir em lo que hemos aprendido. Aqui Timoteo havia aprendido coisas maravilhosas, a doutrina sana, real, não? Pablo aqui disse no versículo 14, pero persiste tú em lo que has aprendido e te persuadiste, sabendo de quem has aprendido. Então, é importante persistir. Sabe, essa palavra persistência, ela me dá uma sensação de aguentar uma situação, de permanecer em uma situação que quizá te pueda cansar com o passar do tempo, quizá pueda ser difícil de outra maneira, pero dice, persiste em lo que has aprendido. Então, é um conselho de Deus, que Deus colocou no coração de Pablo e disse, persista hasta el fim, permanezca, não suportem, persistam em lo que han aprendido. E aqui diz também persistir e conhecer mais a palavra de Deus. Querem saber qual é a ferramenta que nos vai fazer estar muito firmes nos tempos de apostasia? É a palavra de Deus. Não há atajos. Não há atajos. Não há um atarro em que tu puedas ter conhecimento na sabedoria de outra maneira. Não é colocando a Bíblia debaixo de tua alfombra. Não é pedindo que um super creyente imponga as mãos em tu cabeça e diga, listo, agora recibe o dom de conhecimento e de sabedoria, agora llénate de la palavra, que toda a Bíblia llena tu cabeça agora, em um segundo, amém. Não é isso. Isso demanda trabalho, leitura, conhecimento da palavra em los tempos de apostasia. Como está nossa leitura em estes tempos? Como está nossa reflexão na palavra em esses dias? Nos dá pereza hacer nosso devocional? Leemos a Bíblia? Oramos? Estamos persistindo na palavra ou estamos buscando outras coisas? Não sei, outras distrações? Estamos conhecendo a palavra? Conhecer a palavra te leva a conhecer o próprio Deus. E isso te vai ser forte para resistir no momento de apostasia. Quando isso se incrementa um pouquinho mais, ou seja, cada temporada estamos tão cerca do Senhor venir, tão cerca de que Ele venha buscar a sua igreja. Cada dia mais você vai sentir cada descrição do capítulo 3. Vamos a ver, vamos conhecer pessoas, quizás será nosso vecino, quizás será alguém da igreja que não quiséramos ver e vamos ver essas descrições que saem em nossa própria igreja. Então, não se assustem, vai passar, vai suceder. Pero uno propone-se delante de Deus, Senhor, pero que isso não seja comigo, que eu não seja esse mal exemplo, que eu não seja essa pessoa que vai decair. Que eu pueda permanecer firmes. Que, mis hermanos, que Deus realmente, por meio dessa prédica, pueda, ao mesmo tempo que estamos em um momento de treinamento para a predicação, pero que isso pueda ser real em nós, porque não há sentido aprender a predicar se não vamos a viver o que estamos predicando. Que Deus nos guarde
que esse conselho maravilhoso de Pablo, de seguir os buenos exemplos, de estar disposto a padecer persecução, de persistir no que hemos aprendido, de persistir em conhecer a palavra de Deus, seja vivo em nossos dias. Cada manhã, ao despertar, seja vivo, seja real para nós. Isso é o que eu desejo e oro e pido a Deus que nos guarde em esses dias. Me gostaria de poder orar com vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, muitas graças, Senhor, por tu palavra, por cada dia mais poder compreender o peligro e a realidade de esto que palpamos, estamos palpando esta palavra em estes dias. É algo visível e mientras hablamos, vêm exemplos, vêm pessoas na mente, vêm tantas situações reais de pessoas que conhecemos, que se han apartado, que quizás se han infiltrado. Há outros que quizás saíram de aqui para outro lugar e estão buscando o engano e enganar a outros, a se infiltrar em las casas de las pessoas para trazer engano, para poder arrastrar quem pueda. Pessoas que não andam firmes, que estão buscando conhecimento aqui e allá. Senhor, são presa fácil de Satanás. Senhor, nos guarda em esses últimos dias, guarda as pessoas que por meio dessa gravação também nos vão a ver mais adelante, que vão escuchar essa prédica. Também bendiga essas pessoas, Senhor. Guarda tu pueblo em essa última etapa, em esses postreros dias. Graças, Senhor, estás limpiando em esse tempo de apostasia. Vá sacar os apóstatas de la igreja. E também, de uma vez por todas, sacarás a igreja do tempo de la apostasia. Quando venga o arrebatamento, nos arrancarás de aqui, Senhor. Guarda nosso coração, nossa mente em ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, falta 1 minuto e 20. Mientras, em vez de que José haga agora as perguntas, poderíamos sair e entramos de novo? Ok? Para não nos agarrar de surpresa.